Então, hoje nós iniciamos mais uma semana de estudos aqui dentro da Biologia Evolutiva, FACIP 32510, né? E na semana de hoje, a gente vai dar andamento aqui com o nosso conteúdo. Vamos. Já eu vou lá para o Canvas para a gente abrir mais um módulo de estudos, tá bom? Quero saber de vocês se está tudo bem, se vocês estão, se foi tranquilo trabalhar o primeiro fórum de atividades, se tiveram problemas técnicos ou, ou não. Estamos caminhando bem com a disciplina? Deixa eu ver se todos aqui já têm o aceite. Sim, todos já aceitaram o convite no Canvas. Então, a princípio, todos já têm o acesso direto, né, ao Canvas. Bom dia, quem está chegando agora aqui, tem a Paula também está entrando. Karen, que bom que foi tudo bem com a atividade. E eu aproveito aqui para comentar com vocês que vocês ainda têm o prazo de hoje, né? A atividade do Fórum 1 fica aberta até o dia de hoje e no sistema ele fica editável, digamos assim, até as 23h59. Então, vocês podem trabalhar até, enviar até esse horário a atividade para quem ainda não enviou, tá? Aí, assim que fechar o prazo, eu inicio as correções, alguns comentários e faço a devolutiva das notas para que vocês possam acompanhar o andamento da disciplina, tá bom? Então, a gente já fez, ou estamos finalizando hoje, a primeira atividade. Cadê aqui? Um bate-papo. Certo. Então, problemas técnicos a turma não enfrentou, né? Eu ainda não tive nenhuma ocorrência com relação a esses fóruns, né? Aqui dentro do Canvas, não tenho tido reclamação, tá? Mas eu sempre pergunto, e se porventura acontecer alguma coisa, vocês me notifiquem lá no e-mail, por gentileza, para a gente poder ver o que está acontecendo, tá bom? Tem um sol bem aqui atrás da minha cabeça. Aqui, melhorou. E é o horário. E a época do ano também. No bate-papo mais nada. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E vamos ao curso de Biologia Evolutiva 510, FACIP 510. Então, o que eu estava comentando diz respeito aqui ao primeiro fórum, né? E este fórum ele se encerra hoje. Então, eu espero que vocês entreguem, quem ainda não entregou, né? A atividade, que terminem, que façam e consigam entregar ainda hoje, para que eu possa fazer as correções e dar o andamento aí nas notas de vocês, tá bom? Aí hoje nós vamos iniciar um tema que diz respeito ao histórico do pensamento evolutivo, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui no histórico do pensamento evolutivo, numa videoaula que eu deixei gravada para vocês, que é essa aula. Não, não é essa aula, tá errada. Deixa eu descompartilhar, vou colocar a outra. Tá errada essa aula. Pois é, acontece. É a aula 2 do módulo 2.
Eu vou corrigir a aula. Se vocês estiverem acessando o Canvas, pessoal, eu vou descompartilhar rapidamente o módulo para que eu possa editar, tá? Um minutinho e ele já volta para o ar. É porque eu coloquei uma aula aqui que não é dessa de hoje. A sorte que eu vi a tempo, senão vocês não iam entender, né? Iam ficar meio assim, nossa, mas que história é essa? Tá falando de adaptação e aqui é o histórico do pensamento evolutivo? Que coisa é essa? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Já tá indo. Vamos ver se aparece. Como que chama? Aqui, vamos ver se foi. Deixa eu voltar lá e aí eu disponibilizo para vocês. Acontece, gente. Eu fui organizar esse módulo antes do café da manhã. Aí sabe o que acontece, né? Remover. Fiz a aula errada. Beleza. Deixa eu publicar. Agora sim, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente acompanha juntos se deu certo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar pelo Canvas. Se não, vocês podem olhar só na minha tela aqui e aí, posteriormente, quando vocês forem desenvolver as atividades relacionadas ao módulo de agora, ao módulo de hoje, aí vocês olham lá, né? Agora sim, né? Aqui tem um Lamarck e é isso que vai acontecer. Tá, deu certo a troca. Não é aqui. Carregou certinho. Então, hoje, né, nós vamos iniciar o histórico do pensamento evolutivo e para isso eu deixei aqui na nossa pastinha de atividades uma aula, uma videoaula para que vocês possam acompanhar aí a evolução do histórico, né, do pensamento evolutivo. Deixei um vídeo bem rapidinho aqui, um vídeo bem ilustrado e muito interessante, que resume, né, muito daquilo que é a teoria sintética da evolução, já a partir dos pensamentos de Darwin, né, e no ponto de vista atual também, com a contribuição da genética, digamos assim, tá bom? E aí, nós vamos ter aqui mais 10 pontos para distribuir durante essa semana, no fórum de atividades, que pode ser entregue até quinta-feira que vem, dia 25 de março, tá certinho, tá? E vejam lá o que vocês vão trabalhar e qual é o tema que vocês vão desenvolver, né? O Wallace e Darwin concluíram que as espécies modificam-se através da seleção natural. Eu estou afirmando isso, né? E é isso que é apresentado na aula de hoje. Porém, né, sem o conhecimento do material genético, explique como chegaram a essa conclusão. Então, vocês verão, né, a pontuação histórica, né, do desenvolvimento da teoria deles, ou seja, a conclusão ou a teorização, né, os levantamentos da hipótese para defender que as espécies se modificam através da seleção natural, elas aconteceram em uma época que não se tinha o conhecimento do material genético e não se tinha o conhecimento de como, de qual mecanismo seria responsável, né, pela passagem das características, né, como que organismos tão aparentados poderiam transmitir as suas modificações ao longo das gerações dentro de uma linhagem evolutiva. Então, esse conhecimento que
o conhecimento da codificação genética, do material genético, ainda não se tinha, tá? Na época aqui de Darwin, Darwin já introduz o conceito de ancestralidade, ele já supõe, né, ele já teoriza que as modificações são passadas dentro de uma mesma linhagem, de população para população, de pais para filhos e sucessivamente, mas ele ainda não sabe como isso acontecia, tá? E por isso demorou tanto tempo também para publicar ou para socializar as suas ideias, né? Ele ainda achava que estava incompleto porque não conseguia explicar o porquê, né? Dos acontecimentos ocorrerem da forma que ele estava explicando, tá? A metodologia, a maneira como ocorre, né, a explicação dos padrões observados por eles, independentemente por Wallace também, isso só vem a acontecer posteriormente a partir do advento da genética, do desenvolvimento da genética, especialmente da genética de populações, tá? Então, mesmo sem o conhecimento do material, da ocorrência do material genético, eles apresentam as suas ideias, né? E receberam várias críticas, não só por isso, né? Mas é porque, de fato, foi uma teoria que estremeceu os alicerces do pensamento científico, né? Ocorre uma grande mudança, eu já vou comentar rapidamente agora com vocês qual é essa mudança. Mas, a partir de uma série de observações, eles chegaram a esta conclusão, né? De que ocorre ancestralidade, de que mudanças nas características são passadas de pais para filhos, né? Dentro de uma mesma linhagem evolutiva. Então, eu gostaria que vocês comentassem neste fórum dessa semana quais observações são essas, né? O que fez com que eles, mesmo sem o conhecimento do material genético, percebessem que as espécies se modificam ao longo do tempo através da seleção natural, tá bom? Todas as evidências para este assunto vocês vão encontrar na discussão que nós temos aqui na videoaula e também na sugestão de vídeo. É um videozinho que fala muito rapidamente de Darwin, acho que é uns 5 minutinhos, coisa bem rápida, mas ele tem uma carga de informação muito grande. Então, ele sintetiza vários conceitos numa apresentação bem ilustrada, por isso que eu sugeri dentro do tópico dessa aula, tá? Onde estou? Aqui, vamos dar uma olhadinha. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é para fazer essa semana no fórum? Sim, tranquilo, Sabrina. Então, ótimo. Karen, eu vou comentar com vocês aqui sobre alguns pontos específicos que seria interessante que vocês absorvessem da aula de hoje, tá? Depois vocês assistem a aula, acompanham lá o PowerPoint, depois dá uma olhadinha no vídeo, trabalha no fórum, mas alguns pontos são super importantes e merecem destaque. Que pontos são esses, né? Quando a gente traz a discussão acerca do histórico do pensamento evolutivo, obviamente a gente vai perceber momentos distintos, né, na história do desenvolvimento das ciências naturais. A gente sai de um momento ali de Platão, né, dos primeiros naturalistas que começaram a observar a ocorrência da variação biológica, ou seja, existem as espécies variam, vejam, apenas variam. Eles ainda não estão falando que se modificam. Ai, não consigo aceitar.
Peraí. Mas começa-se uma preocupação em explicar, né, o porquê da variação biológica, tá? Então, para Platão, vocês vão ver lá na aula, existiam dois universos, né? E nós teríamos o mundo real e o mundo essencial, ou o mundo ideológico, aquilo que seria perfeito nas ideias, né? Num outro plano, e num plano mais relacionado à criação divina, né? Todos ainda tinham uma ligação muito forte com a questão religiosa, tá? E aí, né, neste momento, né, Platão é o primeiro que traz assim uma visão tentando explicar a variação biológica, e aí, na explicação dele ele traz que toda variação biológica seria resultado de cópias imperfeitas do mundo essencial. Então, as cópias perfeitas estariam no mundo ideal e as cópias imperfeitas estariam no mundo real, né? Onde a gente consegue observar aqui na natureza toda a variação biológica. A partir daí, a gente vai ter outros contribuidores. Um nome de destaque que vai aparecer ali dentro da aula é Linneu, né? Que também ele traz a sua contribuição por conta de ter reconhecido ou estabelecido, né, o sistema de nomenclatura binomial, e ele tenta organizar, sistematizar a variação biológica. Com base em quê? Com base em nada. Não tem nenhuma linha mestra que vai tecer aí essa organização. Mas é um sistema que funciona e que a gente usa até hoje, né? Mas até esse momento não existe nenhuma ideia de evolução, de modificação ao longo do tempo, ainda não, tá? Até este momento vivemos aí num período científico de fixismo ou de essencialismo, em que tudo não se transforma, tudo é estanque, tudo é estável e imutável. Isso vai, né, se passando até que começa um momento, após o Renascimento, após o Iluminismo, um momento histórico de questionamento científico e de mudança de paradigmas para todas as áreas do conhecimento científico. Nas ciências biológicas, vocês já devem ter ouvido dizer que isso vai acontecer de fato com Charles Darwin, né? Mas isso acontece em todas as grandes áreas, né? A gente vai ter Newton, a gente vai ter Laplace, a gente vai ter vários cientistas que contribuíram para essa mudança de paradigma dentro de todas as áreas do conhecimento. E que mudança de paradigma é essa? A gente sai de uma visão essencialista, fixista, ou seja, nada se modifica, para uma nova visão de transformação. Então aí você tem Isaac Newton tentando, né, falando da dinâmica do movimento e descrevendo movimentos, uma reinterpretação de que a Terra agora muda, né? A gente vai ter Hilton e Lyell trazendo para a geologia a questão da modificação de clima, de mudanças de nível do mar ao longo do tempo. Então, nós passamos a ter um pensamento de modificação dentro, né, das questões da Terra, do planeta, na questão dos corpos celestiais, isso também está sendo reorganizado, e para a biologia isso não será diferente. Então, a gente sai de um momento de um pensamento científico fixista para, posteriormente, um pensamento científico que é mais de transformação, tá? Pois é, Karen, e o mais interessante, né, da gente pensar da contribuição de Linneu, o quanto ele foi genial,
quanto ele foi genial, porque sem se dar conta do parentesco das espécies, sem se dar conta da ancestralidade, ele não discutiu o porquê algumas eram muito próximas, eram muito semelhantes entre si e outras eram muito distantes entre si. Mas ele foi tão meticuloso, tão... Geralmente quem trabalha com morfologia tem um olhar muito cuidadoso mesmo, né? Ele foi tão meticuloso que muitas das espécies que ele coloca, né, próximas, né, e essa proximidade vai só por conta da classificação que ele utiliza, né, o mesmo gênero, a mesma, por conta de ter essa proximidade morfológica mesmo, que depois, com a mudança de visão, quando o pessoal passou a incluir a ancestralidade, a testagem do tipo cladístico mesmo, algumas a classificação se mantém porque, de fato, aquela semelhança que ele descreve, né, morfologia, resulta de um parentesco, né? Então, porém, não é tudo que sobrevive, né? Por conta de que a gente já sabe hoje em dia que algumas semelhanças morfológicas não resultam de parentesco, né? De parentesco cladístico. Tem a semelhança morfológica, ela pode dizer duas coisas para nós, a princípio. Ou a semelhança morfológica é resultante do parentesco, da similaridade por serem parentes, né? E aí tá tudo bem, são a mesma linhagem. Ou a semelhança morfológica, ela resulta de uma convergência adaptativa, que é quando dois grupos, né, desenvolvem a mesma estratégia ecológica no ambiente e mesmo não sendo aparentados, acabam assumindo formas ou morfologias que são semelhantes. E aí essa semelhança morfológica não está diretamente relacionada ao parentesco, e sim à ecologia. Então, muitas vezes alguma semelhança pega a gente de surpresa. Mas no caso dele, né, a classificação ela se sustenta, mas ela não está embasada na ancestralidade. É fantástico. Eu acho, assim, de uma genialidade muito interessante, porque, na verdade, não tinha nada, mas ele resolveu sistematizar e teve uma boa sacada. Não, beleza, vou usar a morfologia para fazer, para organizar aqui e vai dar certo. Eu não consigo organizar nem minhas pastas de acordo com o mesmo tema. Pensa, sair descrevendo as espécies. Tem as suas críticas por conta disso que eu falei, né? Nem toda morfologia resulta no parentesco. E hoje a gente sabe que o que deve guiar é o parentesco, né? Mas é genial, muito genial. E é muito anterior, é de 1700 e... Não vou falar a data porque eu vou errar, tá? Eu só sei a ordem cronológica. Mas posteriormente a isso, quando a gente tem, portanto, aí a ruptura, né? Porque o Linneu, quando ele sai classificando, ele ainda sai classificando para manter a ordem divina, o chamado de Deus, aquela coisa toda, assim, ele só foi organizar mesmo. Tá? Não questionou a mudança, não questionou a evolução, não questionou nada. Observou a variação, observou mudanças na morfologia e organizou, né? Que já é um passo muito bom. Aí, quando todas as outras áreas da ciência está questionando esse dinamismo, né? Tanto do sistema solar, tem a mudança do geocentrismo, do teocentrismo para o geocentrismo, e aí você vai modificando, né, esses padrões de explicação científica, a gente vai observar um grande desenvolvimento em todas as áreas de conhecimento, tá? Todo mundo começa a olhar para dentro da sua área e ver, nossa, então existe movimento, então vamos estudar o movimento. Aí existe, nossa, olha, vamos explicar a cinética, vamos explicar a dinâmica celeste, vamos explicar
começa-se a fervilhar as ideias. E nas ciências biológicas também começa a ter um questionamento, né? E aí esse questionamento é o seguinte, olha, será que as espécies biológicas também modificam ao longo do tempo? Será que essa variação morfológica que a gente observa na natureza é resultado de transformação, né? E o primeiro a trazer esse questionamento foi quem? Alguém tem alguma ideia? Dentro da biologia, o primeiro a falar de que a vida muda, porque até então tudo era imutável, né? O primeiro a falar de que, de fato, na biologia, a parte viva do planeta também se transformava, foi Lamarck, tá? Então, é Lamarck que dá o pontapé inicial para os estudos da evolução. Lamarck traz a explicação dele de uma maneira que hoje nós sabemos que não é a mais coerente, mas, novamente, hoje nós sabemos que não é a mais coerente, tá? Então, a gente tem que olhar o histórico do pensamento evolutivo contextualizando o seu aspecto histórico. Então, Lamarck trouxe uma grande contribuição, porque foi ele que chamou a atenção para a biologia de que, de fato, se a Terra mudava, se o clima muda, se tudo se movimenta, por que a vida não pode se transformar? E aí ele traz a sua teoria, né, do transformismo, só que aí ele começa a explicar de que as formas passam de uma parte a que a transformação da vida se dava, né? De um setor de menor complexidade em direção a um de maior complexidade. E a gente sabe que, hoje em dia, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nós temos organismos de baixa complexidade, dando origem a organismos de baixa complexidade também, em termos de organização corpórea, tá? Não em termos de ser mais transformado ou menos transformado, que é o que quer dizer mais evoluído ou menos evoluído, né? Então, é só uma questão de organização corpórea. Para o Lamarck, esta modificação, ela saía de um nível de organização menor em direção a um nível de organização maior. E é aí que começa a pegar, né? E também traz a ideia de que formas inanimadas poderiam dar origem aos organismos vivos, tá? Então, também é uma confusão, um conceito errado. A gente sabe que nenhuma rocha vai dar origem, nenhum mineral vai dar origem a uma vida, né? Não é por aí, né? O arranjo é anterior a isso. Se a gente for voltar lá na sopa primordial, né? Não são rochas, são elementos químicos que estão se organizando, né? E para gerar os primeiros aminoácidos e depois proteínas e depois assim sucessivamente na organização da complexidade da vida. E aí, após Lamarck, vem o desenvolvimento de Darwin, tá? Aí Darwin não vai falar mais de transformismo, vai falar de gradualismo, e a grande diferença daí para frente é a introdução do conceito ou a percepção do conceito da ancestralidade, tá? Então, para a gente resumir o conteúdo que está lá na aula e depois lá, vocês percebam, por favor, as datas, percebam os nomes, o momento histórico em que cada um estava vivendo, para a gente, né, ter essa linha da construção do pensamento evolutivo, ter essa noção certinha da construção do pensamento evolutivo. Então, percebam que a gente sai inicialmente de um momento do pensamento estanque, sem transformação, sem modificação, para um novo patamar de percepção de que tudo se transforma, né? Não só a vida, mas todas as áreas do conhecimento vai trazer
a introdução da ideia do movimento e da modificação, certo? Aí vem a história de Darwin e o amadurecimento da teoria de Darwin, né? Tudo que ele viu, tudo que ele registrou e prestem bastante atenção nos principais nomes que influenciaram a sua obra, né? Darwin teve a oportunidade de visitar o mundo em sua viagem, né, que ficou 5 anos embarcado no Beagle, e ao visitar o mundo todo, ele teve acesso às mais variadas formas biológicas, né, dos trópicos, de ilhas. Então, toda essa observação, ele sempre foi interessado, né, nessa parte aí do naturalismo. Então, toda essa observação feita ao longo aí, por estar embarcado no Beagle, contribuiu para que ele fizesse algumas observações que vão resultar na sua teoria, né? A questão da adaptação e principalmente a questão da mudança em função da seleção natural, tá? Para que vocês desenvolvam o Fórum 2, que está lá, prestem bastante atenção nas obras que influenciaram Darwin. Eu explico lá na aula para vocês que é exatamente o momento que ele tem a sacada. Ah, então deve ser isso que está acontecendo com as espécies. E isso eu vou chamar de seleção natural. Tá bom? Não vou falar mais, senão eu dou a resposta e aí não fica legal. Seria legal que vocês entendessem o contexto todo. Se não conseguirem absorver o contexto para poder fazer a discussão lá no Fórum 2, é só me chamar, eu estou à disposição. E na próxima aula a gente discute sobre isso, tá? Porque daí nós vamos falar sobre os tipos de seleção natural e eu volto nessa questão aí de Darwin, mas eu espero que vocês consigam vivenciar um pouquinho o que foi o desenvolvimento da teoria deles. Tá bom? Estou dizendo deles porque, na verdade, o Wallace também chegou lá, só não publicou a tempo, né? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Eu vou então iniciar a chamada, tá? Se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida com relação a essa semana, pode colocar aqui no chat que a gente depois confere. Então, deixa eu colocar a chamadinha aqui. Diário eletrônico 510, tá aqui. Olha só. Eu vou chamando, tá? Se vocês puderem se manifestar pelo chat, me ajuda. Cadê? Tá aqui. Carolina Bassan. Eu não vi a Carol aí hoje. De fato não está, né? Carolina Bassan. Gabriela Larissa. Gabriela. Gustavo. João Vitor. Vamos lá. Gabriela, Gustavo, João Vitor. Ótimo, tá todo mundo aí. Karen, Lisandra e Matheus. Vou voltar lá. Karen, Lisandra, Matheus. Tomar um café? Não, tá aí o Matheus. Cadê? Depois do Matheus. Nicole. Paula. Nicole, Paula. Sofia e William. William também não entrou hoje.
Ah, não, tá aqui. Beleza. Então eu acho que foi só a Carolina, né, que não está presente aqui hoje. Isso aí. Ótimo. Tudo bem, William. Bom, pessoal, então vocês conseguiram compreender o que estamos trabalhando essa semana? Então, aqui na Biologia Evolutiva, a gente está trabalhando o histórico do desenvolvimento do pensamento biológico, né? Do pensamento evolutivo. Então, tem a aula lá. Aí depois, vejo, não deixem de ver a sugestão do vídeo que eu deixei, tá? É um vídeo assim rapidinho. A narrativa do vídeo ela é muito intensa, é muito rápida. É um vídeo jornalístico, né? Então, mas é legal porque a gente consegue captar, né, nas entrelinhas o que está sendo dito ali naquele vídeo, tá? Então, alguma dúvida, pessoal, com relação ao fórum que é para entregar hoje? Quem ainda não fez? E o fórum para entregar na semana que vem. Conseguiram entender o que é para fazer? Então tá, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, então, a apresentação dessa semana. Desejo que vocês tenham uma excelente semana de trabalho, tá? Se cuidem e qualquer dúvida que vocês tenham, me chame no e-mail que eu atendo cada um de vocês, tá bom? Então, até a aula que vem, até semana que vem. E obrigada a vocês, tá? Por estarem aqui nesse momento comigo, para a gente poder bater um papinho em termos gerais daquilo que deve ser absorvido, né? Tão difícil fazer essas aulas acontecerem, né? Porque remoto, de fato, sem o olho no olho, de fato é diferente. Mas espero que a gente finalize o nosso semestre, que todos vocês tenham um bom rendimento, um bom aproveitamento e certamente isso vai acontecer, tá bom? Vamos juntos, sem desistir. Até a próxima semana, então, e um grande abraço para todos, tá bom? Muito obrigada, pessoal.